A gente volta a falar na polêmica notícia de que 300 servos do Pampa Safari de Gravataí seriam sacrificados por suspeita de tuberculose. 18 animais já foram mortos, mas agora a justiça suspendeu o abate. Hoje de manhã, ativistas de grupos de defesa dos animais fizeram um protesto. Sobrevoando o parque, dá para ver os servos divididos em manadas, correndo pelos campos, embaixo de árvores, próximo e dentro do lago. Nenhum parece doente. Eles dividem espaço com outros animais, como camelos, emas e capivaras. Outro grupo está dentro de um pequeno cercado e parece separado dos outros. Por enquanto, os animais que vemos aqui do alto estão protegidos. Uma decisão da Fundação Municipal de Meio Ambiente de Gravataí, onde fica o Pampa Safari, com apoio do Ministério Público do Estado, suspendeu a saída deles para o abate. A Justiça também concedeu uma liminar impedindo o sacrifício dos animais sem que exames comprovem que eles estejam contaminados. Em abril, o IBAMA já havia exigido exames nos animais vivos para separar os saudáveis dos doentes, mas os donos disseram que não tinham dinheiro para fazer estes exames. Desde a semana passada, 18 animais já foram sacrificados. Em abril, animais apareceram mortos na propriedade e exames detectaram a tuberculose. Essa não é a primeira vez que casos da doença aparecem no parque de mais de 300 hectares, fundado em 1977 e que já chegou a abrigar cerca de 2.000 animais. Houve casos em 2007 e 2013. Em novembro do ano passado, o parque foi fechado, entre os motivos, por não realizar exames para detectar tuberculose nos animais. O luto expressado pelo silêncio. Deitados sobre a calçada, ativistas em prol dos animais chamaram a atenção para o abate dos 300 servos do Pampa Safari. Grupos ligados à defesa dos animais ocuparam a calçada em frente ao IBAMA, em Porto Alegre. Eles não querem o sacrifício dos servos e cobraram medidas do IBAMA. Nós sabemos que o IBAMA pediu providências, mas providências não foram tomadas e ficou por isso mesmo. Também nós sentimos um pouco de tentativa de abafar essas informações, ainda que os processos fossem públicos, o público em geral não sabia. Como protesto, os manifestantes encenaram a morte dos animais. O importante é mostrar empatia por esses animais. São vidas, são seres sencientes que sofrem assim como nós. Olha, o grupo aqui agora se reuniu mais para o meio da calçada porque o médico veterinário do IBAMA desceu para conversar com os ativistas. Várias perguntas foram feitas a ele e muitas cobranças ao IBAMA em relação ao sacrifício dos 300 servos do Pampa Safari de Gravataí. Quem suspendeu os abates foi a Justiça, é quem tem poder. Um órgão municipal que não trata da manutenção de animais. Por nota, o Ministério Público Federal informou que vai apurar se o sacrifício dos servos está de acordo com a lei e quais as razões que levaram a essa medida que considera extrema. O Pampa Safari pertence à família Febernati e é administrado por Ivone Febernati. Os donos avisaram que só vão falar sobre o caso em setembro, depois de retornarem de uma viagem que estão fazendo para fora do Brasil. A família tem que ser responsabilizada. E esse local seja desapropriado em forma de penalização pelo crime ambiental e biocídio que estava ocorrendo no local. Que seja feito uma espécie de santuário. É uma polêmica danada, né? Muita gente aí com pena dos bichinhos e querendo evitar essa matança e, do outro lado, pessoas defendendo isso por uma questão de saúde pública. Nós queremos entender melhor quais os riscos que eles realmente representam e mais, por que a situação chegou a esse ponto, já que a tuberculose foi inicialmente diagnosticada em 2007 em alguns animais lá do Pampa Safari há 10 anos. Está conosco o veterinário e chefe do setor de fauna silvestre do IBAMA, Paulo Wagner. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Cristina. Bom, primeira coisa a gente tem que esclarecer, quer dizer, esses animais, na verdade, equivalem como um rebanho de gado, né? Especificamente o proprietário o cervídeo, deles, assim como um fazendeiro, tem o direito de abatê-los. Sim, isso não é o IBAMA que determina, é a legislação, especialmente os cervídeos, no caso. Agora, ele tem que dizer por que está fazendo esse abate. Obviamente, ele não pode fazer um abate simplesmente sem controle, de forma extemporânea. Ele tem que alegar algum problema para isso. Bom, e o que ele está alegando é que ele não quer mais tratar os animais. Não tem mais condições de manter o local, econômica, não consegue tratar os animais. O IBAMA não pode ficar simplesmente leniente a isso, deixar passar o problema a longo prazo. Bom, mas essa é uma desculpa, assim, esse é um jeito que ele pode abater os animais com essa desculpa de que ele não pode mais tratar? Ele não tem o dever de tratar? Porque eu fico pensando, né? Essa família por anos usou esses animais, exibindo, ganhando dinheiro, inclusive com a exibição desses animais, e agora pode simplesmente dizer assim, agora eu não vou mais tratar porque eu não... A questão toda, na verdade, é que a própria lei de zoológicos permite isso. Na verdade, a legislação de zoológico permite a venda de excedentes.
Então o IBAMA tem limites legais até onde pode agir. Nós, na verdade, sancionamos o local em 2012. A descoberta de casos anteriores veio através de uma denúncia, na verdade, essa é a questão. O IBAMA trabalha na gestão de locais de conservação de animais e propriedade através de relatórios e responsáveis técnicos. Se isso é omitido, gera o quê? Uma sanção. Mas e o IBAMA vem fiscalizando desde então, porque são 10 anos desde que começou o problema, né? Vem fiscalizando para evitar que a situação chegasse a esse ponto. A ciência em 2012, através da denúncia, que estavam omitindo os resultados e os laudos que nós temos comprovando isso. A partir de 2012, o parque foi interditado e eles, dentro da norma legal, solicitaram o desinterdito, apresentando um plano de controle da doença. Que não controlaram. Que não controlaram. O resultou no quê? No encerramento do parque ano passado. Eles não ficam sujeitos aí até mesmo a penas criminais? Eles já estão respondendo, na verdade. À medida que são autuados por crime ambiental, eles sofrem a penalização também. E provavelmente vão sofrer novas sanções ambientais. Bom, vamos explicar um pouquinho também sobre a questão da tuberculose. Essa doença, né? Os animais aparecem que estão doentes? Não, infelizmente. Um dos grandes problemas dessa doença é que a gente chama de insidiosa. Ela não manifesta de uma hora para outra. Ela pode levar anos para manifestar. E enquanto esses anos todos passam, pode transmitir para os animais. Exatamente. Ela é altamente contagiosa, até mesmo para seres humanos? Ela pode passar para seres humanos. O que acontece? Esse tipo de doença, num plantel de animais silvestres exóticos, principalmente, ela comete mais os tratadores, os veterinários, o público, na verdade, está com contato íntimo dos animais. Só que esses animais podem contaminar o meio ambiente e outros animais silvestres e fazer uma cadeia de transmissão problemática. Entender aqui que a ação do órgão ambiental e da agricultura foi no sentido de bloquear a transmissão e a proliferação da doença. Óbvio que nós não temos interesse em matar animais. Mas é que estão querendo matar, inclusive, animais saudáveis. Exato. A questão toda que funciona é a seguinte. Em fevereiro desse ano... a tuberculose não tem tratamento? O tratamento individual, um animal, exige o isolamento dele, o tratamento de cada animal com medicação oral durante pelo menos um ano, sem interrupção. Não estou dizendo todo dia. Mas esses animais têm direitos a isso? Claro, se alguém colocar, se o proprietário quiser fazer. E não é função do IBAMA, inclusive, proteger a nossa fauna, a biodiversidade? Sim. Função primordial do IBAMA está lá, proteger a fauna silvestre brasileira, a biodiversidade do Brasil. São animais exóticos. Obviamente, também na verdade, evitar maus tratos. Certo. Os maus tratos são piores quais? Deixar um animal à míngua, deixar um animal doente contaminar outros animais doentes. E sofrendo, né? Na verdade, deixar os animais sem tratamento sofrendo. E deixar os animais assim, vamos tratar. Ok, nós colocamos isso. Nós vivemos desde muito tempo já instando o parque a se atualizar. Nós não temos muito tempo. Eu queria que o senhor dissesse, então, qual é a solução que o IBAMA vê para isso? Porque agora está proibido o abate. Sim, mas esses animais vão ser tratados ou eles vão ficar lá definhando? Eu gostaria de entender agora, a partir do momento que saiu uma liminar e impediu o abate ao proprietário, deixamos bem claro desde o início, o IBAMA não autorizou o abate. O IBAMA, na verdade, apenas sancionou uma discussão para definir o processo de proliferação da doença. E agora o proprietário está proibido de abater. O que vai acontecer? O proprietário vai recair toda a obrigação de manter os animais. E se esse proprietário simplesmente abandona os animais? Como é que ficamos? Já aconteceu isso ano passado no zoológico de Santa Catarina. Os proprietários abandonaram. O IBAMA foi lá com um órgão estadual e teve que resgatar animais que estavam morrendo de fome. O nosso risco é esse. E esse parque pode ser, como disse ali a moça, desapropriado? Se a justiça colocar. O IBAMA não determina isso. O IBAMA tem limites legais de ação. Bom, nós não somos ativistas, nós somos, na verdade, um órgão, uma agência ambiental que deve prezar pela preservação do meio ambiente. Muito obrigada por ter vindo ao Jornal do Almoço. Nós vamos seguir acompanhando esse assunto aí porque é muito polêmico.